Olá, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza. e nós estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje antes de começar o estudo da palavra do Senhor, eu queria apresentar para você a nossa rádio. Amém. Nós estamos com uma rádio aí via internet, www.radioviniard.com. E você pode ouvir essa rádio no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Você pode ouvir a rádio todo o tempo, em nome de Jesus. E você pode também orar pela rádio, acompanhar a programação, dar pitaco na programação, né? Nos ajudar na programação, sugerir músicas, e em breve nós vamos ter programa ao vivo. E você é o nosso convidado para estar aqui com a gente para mais essa conquista. É mais uma conquista que o Senhor está nos dando. Então, você pode participar de muitas formas, ok? E você... Alcançando nações. Juntos. Vamos juntos alcançando nações. Exatamente. E juntos vamos alcançar nações. Né? Porque a internet é uma grande bênção que não tem barreira para a internet. Então, vamos juntos pregar a palavra do Senhor e alcançar nações. Então, nós estamos começando mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. E nós temos também o nosso canal do YouTube, né? E tem aí o endereço da rádio, que você também pode entrar e se conectar junto com a gente. Nós estamos aqui com a nossa comunidade virtual, que a gente te convida a se conectar, te convida a orar, te convida a participar com a gente, te convida a contribuir. Nós queremos agradecer as pessoas que têm contribuído com cada centavo aí para nós. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? E nós temos as nossas atividades aí durante a semana, e você é o nosso convidado em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Você que tem acompanhado, né? Nós estamos aí desmistificando algumas coisas, né, que algumas comunidades, algumas religiões mistificam sobre o Espírito Santo. E nós começamos tivemos o primeiro estudo falando o que era o Espírito Santo. No segundo estudo, o que é o batismo com o Espírito Santo. E hoje nós vamos para o terceiro estudo, né? Você lembra que é um conjunto de 4 estudos. E hoje nós vamos falar sobre como receber o Espírito Santo. É alguma coisa que todo mundo, né, gostaria de fazer, todos aqueles que querem servir a Deus, todos aqueles que têm a sua vida dedicada ao Senhor, têm a sua vida nas mãos do Senhor, eles querem ser cheios do Espírito Santo, eles querem receber esse Espírito Santo. E nós vamos começar aqui conversando como receber o Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir a Deus. Nós temos que pedir a Deus. Por quê? Porque Ele é o único que pode nos encher com o Espírito Santo. Ele é o único que pode nos dar o Espírito Santo. E a gente vê aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Ou seja, nós vamos pedir para quem? Para quem dá. Nós vamos pedir para quem? Para quem tem. Então, nós vamos pedir para Deus. Então, muitas vezes, a gente vê alguns pregadores, algumas comunidades usando esse versículo, né, como se Deus desse tudo aquilo que nós queremos. Não, Deus dá tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que você precisa, você pode não concordar com aquilo que Deus te dá, mas Ele te dá aquilo que você precisa, nada mais além disso. Então, nós vamos pedir para quem? Para ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos pedir para Deus. Na verdade, quando você aceita Jesus, na tua conversão, você recebe o Espírito Santo. Então, você já tem o Espírito Santo.
né? Se você quer uma experiência mais forte com o Espírito Santo, aí é diferente. Então, esse tema de hoje, como receber o Espírito Santo, é receber o Espírito em sua totalidade. Então, aí é diferente. Nós devemos ter isso muito claro na nossa vida, que Deus, ele nos dá de graça. Ele não dá pelo meu mérito, ele dá pela sua graça. Então, pelo mérito, nem você nem eu, né, deveríamos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos rebeldes, nós somos mentirosos, nós somos pecadores, nós somos maus. O ser humano é mau. Mas como é que a gente faz para receber desse Espírito Santo? Aqui em João, capítulo 16, versículos de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, quando você crê em Jesus, quando você aceita Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem um papel muito importante. Ele tem um papel muito importante na tua conversão e no teu crescimento espiritual. Ele tem um papel extremamente importante. Ou seja, o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Convence você que você é um pecador. E você entende que você é um pecador. E você entende que sem o perdão de Deus, você não pode receber esse Espírito Santo. Então, ele te convence do teu pecado e ele te perdoa dos pecados. Ele também te convence da justiça, que a justiça, ela vem de Deus. Então, eu não tenho que fazer justiça de nada, nem para ninguém. Isso aí é um problema de Deus. Se eu sou filho de Deus, ele cuida de mim, então eu tenho que esperar a justiça das mãos do Senhor. E ele me ensina, ou ele me convence, que vai haver um juízo. E esse juízo vai haver para todos. Para aqueles que são cristãos, para aqueles que não são cristãos, para aqueles que são meio cristãos, para todo mundo. Quem vai escapar disso? Ninguém. Então, esse Espírito Santo, ele me convence disso. Esse é o papel importante do Espírito Santo na nossa vida. E você quer mais do Espírito Santo? Perfeito. Vamos ver o que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O espírito de escravidão é aquele espírito que a gente vivia antes de aceitar Jesus. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do inferno. Mas nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo que ele faz? Ele nos dá fé. Fé para crer que Jesus é o único caminho, é a única verdade e é o único que pode dar a vida eterna para você e para mim. Esse Espírito Santo, ele nos dá confiança. Confiança que nós estamos no caminho certo. Confiança que Jesus está conosco. Confiança que ele vai fazer o melhor na nossa vida. Ele nos dá também a certeza da salvação. Essa certeza nós só podemos ter através do Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com você, de você pensar do tipo assim,
Será que existe uma eternidade? Será que existe realmente uma salvação para uma vida eterna? Será que existe mesmo uma outra vida? Na verdade, essas são questões que tiram o chão das pessoas. São questões que as pessoas querem respostas. E o Espírito Santo, ele nos dá fé. O Espírito Santo, ele nos dá confiança. O Espírito Santo coloca essa certeza no nosso coração. Essa certeza vai fazer com que você caminhe, vai fazer com que você trilhe os caminhos do Senhor. Vai fazer com que você seja cada vez mais cheios desse Espírito Santo que nós queremos. Mas Paulo continua em Romanos capítulo 8, versículo 16. Alguém pode ler, por favor? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é o próprio Espírito que testifica. O que ele dá testemunho, ele dá a certeza, ele dá a confiança que nós somos filhos de Deus. Ai, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Pois é, querido, se você conseguiu se conscientizar das coisas erradas que você fez, se você se arrependeu dessas coisas erradas, se você pediu perdão para o Senhor por cada uma dessas coisas, e você vai dizer assim, mas é muito difícil a gente pedir perdão por tudo. Pois é, querido, sabe o que é? Na verdade, quando você vai tendo uma comunhão, uma convivência com esse Espírito Santo, você vai lembrando de coisas. Então, eu posso dizer para você, por exemplo, eu tenho 66 anos, e muitas vezes eu lembro de coisas erradas que eu fiz quando eu tinha 12 anos. Ô, pastor, você é diferente. Não sou diferente, eu sou igualzinho você. Igualzinho, eu vim do pó da terra, igualzinho você. Eu fui gerado por um homem pecador, por uma mulher pecadora, igualzinho você. Só que o Espírito Santo, ele te lembra para quê? Para que você se arrependa e fale assim, rapaz, como eu fui capaz de fazer um negócio desse? E você peça perdão. Ai, pastor, mas vale perdão de coisa lá de longe. Querido, vale o teu arrependimento. É isso que vale. E esse Espírito, ele testifica, né? Ele testifica que você tem o Espírito Santo, que você e eu somos cheios do Espírito Santo. Né? Mesmo que você não tenha tido nenhuma experiência sobrenatural, uma experiência poderosa, mesmo que você não fale em línguas, vamos falar de dons no próximo estudo, mas mesmo que você não fale em línguas, né? Essa fé é a prova que você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo também te dá ou te ajuda a entender a palavra. Ele te ajuda a entender, a explicar ou a aplicar a palavra na tua vida. Ah, pastor, mas sabe, isso não acontece comigo. Pois é, se não acontece com você, querido, tem alguma coisa errada aí na comunicação do Espírito Santo com você. Porque isso, a gente vai falar mais na frente, isso faz parte da nossa transformação. Então, se eu não tenho a marca de Jesus na minha vida, se eu não consigo aplicar a palavra na minha vida, então eu penso que você tem que mudar de Deus, porque esse Deus que você está seguindo aí não está certo, não está muito bom. Buscar mais do Espírito Santo. Na verdade, nós queremos receber o Espírito Santo e nós não queremos ter nenhuma... como é que é? Nenhuma... não é obrigação, não é? Atribuição.
nenhuma atribuição. Beleza, é isso. A gente não quer ter nenhuma atribuição. A gente quer receber o Espírito Santo assim, como uma injeção na veia. Bota na veia aí. Não, na verdade, não é assim. A gente está vivendo aí os Jogos Olímpicos, né? E se você vê a história de cada atleta, você vai ver que o cara acordava cedo, treinava para chuchu, aí chegava em casa, tomava banho, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, aí voltava para casa, botava a roupa de novo, ia treinar de novo. O cara tinha que ter o quê? Um compromisso para que ele pudesse conseguir isso. E muitas vezes a gente acha que receber o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, né, vai da minha ida dominicalmente na igreja. Eu vou todo domingo na igreja e está tudo certo. Não, nós temos que buscar mais desse Espírito. E a gente vê aqui Paulo falando em Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele já chega com os dois pés no peito. Ele fala assim, olha, não vos torneis insensatos. Sabe o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa xarope. Uma pessoa que chove no molhado. Uma pessoa que quer a coisa no mole. Não, mas Paulo fala aqui, mas veja qual é a vontade do Senhor. Buscar mais do Espírito Santo é saber qual é a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. A vontade de Deus não é que você continue pecando. A vontade de Deus não é que você continue com esse teu gênio indomável. A vontade de Deus não é que você continue arrogante, prepotente. A vontade de Deus não é isso. Sabe por que não é isso? Ai, pastor, mas como é que você sabe? Deus fala com você? É, Deus fala comigo. Sabe aonde? Na palavra. Na palavra. Então, na verdade, nós lemos a palavra, mas nós não vivemos a palavra. Então, buscar mais o Espírito Santo é você realmente saber qual é a vontade de Deus na tua vida. E quando você começa a viver a vontade de Deus na sua vida, independente de você gostar ou não, eu não disse que você vai fazer o que você gosta, eu disse que você vai fazer a vontade de Deus. Você começa a ser cheio do Espírito. Você começa a andar de forma diferente. E quando você busca a vontade de Deus na sua vida, começa um processo na tua vida. O primeiro start desse processo é a tua conversão. Você se converte. Sabe o que é converter? Você está indo para um lado, você vira 180 graus. Não é 360, é 180 graus. Você faz uma conversão radical na sua vida. Que as pessoas vão falar assim, meu, esse cara aí pirou. Antes ele fazia tudo, agora não quer fazer. Você não quer fazer, não é que Deus te proíbe. Por quê? Porque quando você se converte, você quer fazer a vontade de Deus. Você se converteu porque, na verdade, você teve aquele start na tua mente, né, pelo Espírito Santo, de que você estava no caminho errado. E aí você falou, meu, se eu estou no caminho errado, eu creio firmemente, porque eu já vi muitos exemplos, né, já passaram muitas pessoas na minha vida que vieram das religiões piores que você possa imaginar. Que veio do catolicismo, que veio do candomblé, que veio não importa, mas dos piores lugares. E se entregaram a Jesus. Por quê? Porque Deus conhece o coração da pessoa. E aí, se eu quero ser cheio do Espírito, né, eu tenho que buscar de Deus. E eu começo com a minha conversão.
Eu começo com a minha transformação de vida. Não pode haver conversão sem transformação. Eu tenho que ser transformado, eu não tenho que ser mudado, eu tenho que ser transformado. E é essa transformação quem faz é o Espírito Santo. Ele não faz, ele me indica como eu tenho que fazer. Isso é uma função minha, não é de Deus. O Espírito Santo, ele vai te nortear. E você aceita ou não. Quando eu busco de Deus, que eu tenho a conversão, que eu tenho a transformação, eu passo a ter a santificação. Esse é um processo de buscar mais do Espírito Santo. Sinto muito se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de aceitar Jesus. Se você continua tendo o mesmo procedimento que você tinha antes de aceitar Jesus. E se você continua falando as mesmas coisas e tendo os mesmos pensamentos que você tinha antes de aceitar Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, você não aceitou Jesus. Porque o aceitar Jesus é uma conversão, uma transformação e uma santificação. O aceitar Jesus é o que Paulo fala aqui, enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o aceitar Jesus. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus ontem. Pois é, querido. De ontem para hoje você já tem que ser diferente. Se você aceitou ontem, para hoje você já tem que ser diferente. Agora, se você está há 5 anos, 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja e continua com as mesmas práticas, continua com a mesma situação na tua vida, você não é uma pessoa convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. Convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho uma transformação na minha vida. A palavra começa a ser ativada dentro da minha vida. Tem uma transformação no meu ser, tem uma transformação no meu pensar, eu tenho uma transformação no meu caminhar, no meu agir, eu tenho uma transformação. E essa transformação é que vai habilitar mais do Espírito Santo na minha vida. Ou seja, se você é mais ou menos convertido, se você é mais ou menos transformado, você tem mais ou menos o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. Ele não vai ter liberdade na tua vida. Ele não vai conseguir atuar na tua vida. Por quê? Porque você não foi uma pessoa convertida, você foi uma pessoa convencida. Convencido do teu pecado, mas você continua pecando. Convencido do teu pecado, mas você não pediu perdão dos teus pecados. Convencido do teu pecado, mas a tua vida continua igual. Ou seja, temos que buscar mais o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo quando eu me converto. Eu quero mais do Espírito Santo, eu tenho que treinar mais. Como um atleta, eu tenho que treinar mais. E o que é esse treinar mais? É eu buscar mais do Senhor, é eu ler mais a palavra, é eu aplicar mais a palavra na minha vida. Não é eu ficar discutindo religião, discutindo conceitos religiosos, teológicos, filosóficos. Por favor. Jesus está voltando e tem tanta gente ainda preso em teologia, preso em filosofia, preso em coisas que não vão levar a nada. Para eu buscar do Espírito Santo, muitas vezes as pessoas querem dons espirituais. Isso é legal? Isso é legal. Dons espirituais é legal. Mas para que você quer dom espiritual? Para que você deseja um dom espiritual? No próximo estudo nós vamos falar sobre dons. Mas, se você acha que
Se você tem um dom espiritual, você é melhor que as pessoas, você tem um prestígio, você é um cara, uau! Desculpa. Aquele que deseja ser o último será o primeiro. Isso aí, desculpa, é isso que Jesus fala. Não é? Ou como é que é? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. É isso aí. Que seja o último. Esse é o evangelho. Esse é o cristianismo. Você quer ter dom espiritual para quê? Para você ser melhor que o outro? Você quer ser melhor do que teu irmão? Não, porque eu tenho dom. Querido, se na verdade o teu dom não é para um propósito do Espírito Santo na tua vida e na vida do corpo de Cristo, da edificação do corpo de Cristo, eu quero te dizer que o Espírito Santo não vai te dar o dom. Você pode imitar, você pode fazer de conta, você pode ser um cristão denorex, né? Parece que é, mas não é. Mas, querido, em nome de Jesus, sabe onde isso vai te levar? Direto para o inferno. Agora, se você quer ir direto para o céu, você vai buscar mais do Espírito Santo. E a gente vê Paulo falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, muitas vezes nós achamos que um dom espiritual é alguma coisa... Querido, dom espiritual é serviço. É serviço para o crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. E eu costumo dizer, né, eu até faço um trocadilho aí, se você não serve, você não serve. É assim. Ou seja, o Espírito Santo, ele deseja me usar. Mas, de novo, né, Jesus fala, aquilo que tua mão direita faça, a tua esquerda não precisa saber. Então, eu não preciso fazer as coisas para a edificação do corpo de Cristo e botar na Gazeta Mercantil, né? E botar na primeira página do jornal. Não preciso botar, né? Ou seja, quem vai te pagar, quem vai te beneficiar é o Senhor. É o Senhor. O máximo que eu vou poder fazer é, uau, nada mais. Nada mais além disso. Quando eu busco mais do Espírito Santo, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, eu tenho serviços e eu tenho dons. E ele diz aqui, olha, há diversidades. Mas quem opera? Não é o pastor da igreja, não é o líder da denominação, o líder lá do grupo de oração. Não é ele. Não é o apóstolo, não é o bispo, não é o semideus, é o próprio Deus. Deus é quem opera tudo. Ah, mas pastor, tudo. Mas pastor, assim, tudo. Em todos. Temos vários dons? É lógico. Nós temos vários dons. Mas Paulo deixa muito claro aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, tudo com propósito. Deus tem muitos dons e dons diferentes para dar para você e para mim. Mas esses dons não são para que você e eu sejamos melhor do que os outros. Esses dons é para edificação do corpo. E se o dom que eu tenho, se o dom que você tem, não edifica o corpo, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque isso pode não vir de Deus. Pastor, mas o diabo pode.
A gente conhece aí alguns grupos religiosos que fazem culto de sexta-feira como se fosse um terreiro de Umbanda. Todo mundo de branco e vai por aí afora. Desculpa, as coisas de Deus são muito claras. Deus faz as coisas com propósito. Ou seja, se não for para a edificação do corpo de Cristo, desculpa, você precisa rever o que está acontecendo. Quer o poder do Espírito Santo em sua vida? Você quer? Fácil. Você quer o poder? Então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Pois é. Esse aí é um texto que muitas comunidades usam como dizendo que Deus tem que te dar. Como dizendo que isso é uma obrigação de Deus. Está aí, ó. Pedir e dar-se-vos-á. Mas a verdade, para que isso aconteça na tua vida, primeiro, tem que haver uma conversão, tem que haver uma entrega. Se a tua vida não está entregue a Deus, esse versículo não vale para você e para mim. Se a nossa vida não estiver entregue nas mãos do Senhor, se eu não for convertido, se eu não mudar o sentido da minha vida, desculpa, esse versículo não se emprega na minha vida. Oração. Quanto tempo eu tenho com Deus? Eu conheço esse Deus a quem eu vou pedir? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu conheço esse Deus. Se você e eu não temos um tempo de oração, se você e eu não conhecemos esse Deus a gente conhece com jejum e oração. A gente não conhece só lendo a Bíblia. Também lendo a Bíblia, mas em jejum e oração. Você quer o poder do Espírito Santo sobre a tua vida? Você tem que se dedicar. Tem que ter dedicação. Se você não lê a palavra, não estuda a palavra, não esquadrinha a palavra, na verdade, esse versículo não serve para você nem para mim. Pois todo o que pede, recebe. Se você não conhece a Deus, se você não tem uma dedicação, se você não conhece a palavra, você vai pedir coisa banal, coisa que não vai ser bom para você. Coisa que, olha, quantas vezes eu já ouvi irmãzinha e irmãozinho falando assim, não, pastor, eu quero casar com fulano ou com a fulana. Ah, mas espera aí, mas ele está casado e ela está casada. Pois é, mas eu estou orando. Meu, Deus não é Deus de confusão. Se você conhece a palavra, você não vai cobiçar o marido ou a esposa do outro. Dedicação. Você quer o poder do Espírito Santo em sua vida? Entrega, oração, dedicação, transformação. Quando você estuda a palavra é aplicada na tua vida e você tem transformação na sua vida. Você tem transformação não é porque Deus te obriga, não, é porque você tem a consciência do que você fazia de errado e você não quer fazer mais. Você deseja essa transformação e você vai provocar essa transformação porque o Espírito Santo vai falar com você através da palavra. Se você quer o poder do Espírito Santo na tua vida, você tem que buscar a santificação. Ah, pastor, mas não é só pedir? Não, querido, não é só pedir, não. Você tem que buscar santificação. Santificação é o resultado da aplicação da palavra na tua vida. Você tem o estudo da palavra, você tem a aplicação da palavra, você tem o resultado dessa aplicação. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É assim. Se você
se você cumpre a entrega, a oração, a dedicação, a transformação e a santificação, esse versículo vale para você. Querido, se você falhar qualquer um desses pontos, esse versículo não vale para você. Se você tem uma vida com o Senhor, você vai saber o que pedir. Você vai saber o que buscar. Você vai saber aonde você vai bater. Por quê? Porque o Senhor vai te dar. Você pede e recebe. Você busca e encontra. Você bate e abre. Por quê? Porque você conhece a Deus. Você conhece a palavra. Você tem uma vida transformada ou em processo de transformação. E você tem o resultado dessa palavra na tua vida. O resultado da aplicação. Como receber o Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo quando você se entrega a Jesus. Quando você começa esse processo de transformação na tua vida. Quando você tem uma virada radical na tua vida. Uma virada de 180 graus, é uma conversão. Você está indo para a direita, você vai para a esquerda. É uma conversão. Quando você começa esse processo de transformação, você vai buscar o do Senhor, você quer saber mais de Deus, você quer ter uma intimidade com esse Deus. E aí Deus vai te usar. Simples assim. Deus, ele vai te usar. E ele vai encher a tua vida com o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que você tenha um fim proveitoso. Bom, que conclusão que nós chegamos de como eu recebi o Espírito Santo? Eu tenho que aceitar Jesus. Sem aceitar Jesus, eu não tenho o Espírito Santo. Ah, não, sabe o que é, pastor? Olha, ele faz tudo certinho, ele não mata, ele não rouba. Querido, não matar e não roubar é obrigação sua e minha. Não, mas ele só faz o bem para as pessoas. Pois é, também. Ele não está fazendo nada mais do que ele tem que ser feito, do que ele tem que fazer. Ou seja, isso aí faz parte da vida. Ah, pastor, mas o que vai acontecer com ele? Pois é, querido, se ele não aceita Jesus, ele vai para o inferno. Porque aquele que não aceita o Filho não tem o Pai. Desculpa, é a palavra que diz isso. Eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que ter uma vida transformada. Eu tenho que parar de ser um cristão meia boca. De ser um cristão para fora. Eu tenho que ser um cristão para dentro. Eu tenho que ser diferente. Ai, pastor, mas as pessoas... Não importa as pessoas. É você e Deus. É você e Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Busca uma intimidade com o Senhor. Busca uma relação com Deus. Deixa esse Espírito Santo mostrar para você aquilo que você tem que ser transformado. Viva a palavra. Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Deixa de só conhecer. Deixa de ser um cristão meia boca que conhece muito a palavra, mas não vive nada. Hoje nós estamos cheio de pessoas, de pregadores, de evangelistas, de pastores, dá o título que você quiser dar aí, que conhece a palavra de cabo a rabo, mas não vive nada. Viver a palavra é você ter o Espírito Santo, você ter o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Isso é viver a palavra. E que o teu processo de santificação esteja andando. Se o teu processo de santificação está parado, alguma coisa está errada. Então, querido, em nome de Jesus,
Busque aquilo que o Senhor tem para você. Faça uma entrega verdadeira para o Senhor. Busque o Senhor em jejum e oração. Conheça esse Deus. Conheça aquilo que esse Deus tem para a tua vida, aquilo que Ele deseja da tua vida. Se dedique. Se dedique lendo a palavra, estudando a palavra, esquadrinhando a palavra. Se dedique. Aplique a palavra na tua vida para que você possa ter uma vida transformada. E veja o resultado dessa transformação, o resultado dessa aplicação da palavra, que é a santificação. Chegamos no final de mais um estudo. Então, nós já estudamos o que é o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. E o próximo estudo, dessa série de 4 estudos, o último estudo, o que são e quais são os dons do Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo, que nós vamos buscar esclarecer. Se você quer se juntar a nós na nossa comunidade virtual, tem os dias aí que nós temos trabalhos, você pode se conectar, você pode orar, você pode divulgar, você pode participar conosco. Foi uma grande bênção ter você com a gente. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Divulgue a rádio, participe da rádio, contribua ou com oração, ou com músicas, enfim, com programas, ouça. E em nome de Jesus, essa rádio, já tenho conversado com algumas pessoas, essa rádio não é minha, essa rádio eu estou administrando. Essa rádio é do Senhor e nós vamos fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma clara ideia daquilo que o Espírito Santo deseja fazer na tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.